Boa tarde, Bahia! No ar, encontro marcado. Hoje nós estamos tendo a satisfação de receber a doutora Luciana Nunes, que é a coordenadora da Oncologia do Hospital Martagão de Esteira. Outro dia nós falamos aqui sobre o Hospital Martagão de Esteira. E, como tal, hoje nós vamos adentrar mais neste assunto e também encarecer o apoio de vocês para o Hospital Martagão de Esteira. Dentro de instantes. Doutora Luciana, dizia eu, na abertura desse programa, sobre o Martagão de Esteira. Eu gostaria de enfatizar, e aqui como vem acompanhada de uma outra pessoa de comunicação do hospital, que nós estávamos aqui à disposição para, na abertura do nosso programa, eu sempre chamar a atenção para o apoio que a comunidade deveria dar ao hospital. Bom, até hoje não me mandaram o material pequeno, só para a gente fazer a chamada e lembrar sempre ao nosso pessoal, não é? Aqui principalmente Salvador e toda a região metropolitana, né? Porque afinal de contas o Hospital Martagão de Esteira, principalmente na área de oncologia infantil, é uma referência. Sim, porque praticamente é quem faz o atendimento, né? Então, eu estou tendo essa satisfação de tê-la aqui conosco. E eu queria lhe perguntar o seguinte, nesse contexto lá do hospital, digamos assim, vocês têm nessa área de oncologia, digamos, uma patologia específica da maior incidência do câncer infantil, sim, rotulado e tal? Sim. Por favor. Boa tarde, doutor Luiz. Sem dúvida, a oncologia pediátrica é, no hospital, uma grande referência, né? Não só para a região metropolitana, mas para todo o estado. E entre os tipos de câncer pediátrico, o mais importante é a leucemia, né? Sem dúvida, corresponde em torno de 30% de todos os tipos de câncer. E para a gente, não só é o mais incidente, mas como o também que é o mais passível de cura, né? Então, é uma doença muito importante para ser estudada e ser cuidada. Até ia lhe perguntar sobre, digamos assim, esse tratamento que vocês vêm fazendo sobre a questão da medula, essa transfusão, o transplante de medula. Transplante de medula. Sim, existem, né? alguns tipos vocês de fazem câncer. Aqui? Não, aqui na Bahia a gente ainda não faz na faixa etária pediátrica. O Hospital das Clínicas já faz para os pacientes adultos, mas para a faixa etária pediátrica a gente ainda referencia para outros estados. Parece que era mais lá no Paraná que tinha. Tem no Paraná, em São Paulo, na própria INCA, no Rio de Janeiro também. Agora, me diga uma coisa, quando vocês aqui diagnosticam, e certamente tomam os primeiros cuidados e tal, e até de preparar o paciente, vocês têm a facilidade de ter o respaldo quando vocês encaminham esses pacientes? Para São Paulo, a gente tem um serviço de referência no Hospital das Clínicas, em que a gente encaminha, e eles são responsáveis por referenciar para outros serviços. Então, vocês têm um entendimento muito perfeito desse a gente precisa, né? Lógico que às vezes atrasa um pouco esse encaminhamento, mas a gente tem um fluxo já bem definido. Não é?
E isso é muito importante porque vocês têm essa parte do SUS, né? Que no momento eu acho que somente o Matagon de Esteira é que tem essa carga, digamos assim, desses pacientes, né? Ou tem algum outro do que aqui? Tem. Na Bahia, atualmente, existem 3 serviços que atendem oncologia pediátrica pelo SUS, que é o Hospital Santa Isabel, o Hospital Aristides Maltês e o Hospital Martagão de Esteira. Agora, dessa parte de pediatria, o grosso vai mais para vocês ou fica isso dividido equitativamente? Hoje, o Martagão, ele me fornece muitos leitos de pediatria geral, então a gente tem condição de receber bastante pacientes para o tratamento. O Maltês também tem uma demanda muito grande. E qual é, digamos assim, a oferta do Martagão de leitos nesse contexto? Então, nós temos 20 leitos para oncologia pediátrica. A grande diferença em relação aos outros serviços é que eu tenho um hospital pediátrico. Então, se eu tenho um paciente com a suspeita de câncer, mas que ainda não se confirmou, a gente pode encaminhá-lo para a pediatria, para o leito da pediatria e depois, na hora que a gente confirmar o diagnóstico, a gente poder resgatar para o nosso leito. Entendi. Agora, antigamente eu me lembro que teve uma pessoa do interior e de nosso relacionamento, pessoa humilde, e que o filho teve um problema e tinha aquela casa de apoio que vocês tinham no Martagão. Sim, a gente continua, claro. Nós temos o apoio do NASCE, que é a nossa casa de apoio, né? Eles são muito importantes, porque a maioria dos nossos pacientes, hoje até temos tido até menos proporcionalmente, mas a gente ainda tem uma demanda muito grande de pacientes vindo do interior e o NASCE é quem dá o respaldo para apoiar mesmo essa família durante o seu tratamento. Isso é muito importante, porque às vezes se a pessoa é diagnosticada, começa a ter a necessidade de receber o tratamento, sim, mas não tem, digamos assim, a acomodação para que possa isso ocorrer. Porque não necessariamente ele vai precisar ficar internado, mas ele vai precisar vir ao hospital com muita frequência. Então, estando longe de casa, né, é muito difícil, às vezes, para uma pessoa que não tem recurso se sustentar em Salvador para um tratamento desse. Uhum. E depois, digamos assim, só por curiosidade, sim, depois da leucemia, qual é o outro tipo de câncer que vocês têm também? Então, nós temos os de 3 principais, né? isso, os 3 principais seriam as leucemias. Em países de primeiro mundo, o segundo mais frequente seriam os tumores de sistema nervoso central e, em terceiro lugar, os linfomas. Aqui no Brasil, segundo estatísticas do INCA, o linfoma ainda é o segundo. E a gente acha que, na verdade, essa população de pacientes com tumor de sistema nervoso central, eles são subdiagnosticados. E, às vezes, não conseguem chegar ao serviço. E é interessante você questionar isso, porque, neste momento, a gente tem tido, inclusive, dificuldades no estado da Bahia para tratamento específico dos tumores do sistema nervoso central, porque eles necessitam de uma infraestrutura maior, porque eu preciso do neurocirurgião do lado, né, da imagem do lado, então eu preciso realmente estruturar melhor. E nenhum dos 3 serviços estão bem estruturados para atender, pelo menos em grande volume, esses pacientes. Então hoje a gente já tem um projeto para abordarmos esses pacientes no serviço lá na oncologia do Martagão. Então existe um projeto para neuro-oncologia, mas que a gente ainda precisa do apoio do Estado realmente para que isso funcione. Agora eu me lembrei de um fato, que antigamente eu acho que a classificação não era assim, de grosso modo, né? Mas hoje, quando você falou aí do linfoma, então hoje você, quando percebe, ouve falar, sempre vem dizendo linfoma não Hodgkin. Isso, tem os linfomas de Hodgkin e não Hodgkin, é verdade. Porque, de fato, a agressividade do Hodgkin
é uma coisa terrível, de um modo geral. O não-Hodgkin, na criança, eles costumam ser de alto grau, então eles são bem agressivos. É diferente do adulto, que no adulto realmente eles são mais indolentes e não tem tanta agressividade. Né? Mas na criança eles costumam ser de alto grau, sim. Mas às vezes a gente via no passado, que aquele Hodgkin, mesmo com um certo tratamento, e fazia ele ir embora, e quando vez, ele retornando com agressividade maior. Não sei se hoje com a medicação... Então, hoje, os linfomas de Hodgkin, eles são um dos tipos de câncer que mais se cura. Né? Hoje a gente tem uma taxa de cura em torno de 90%, mesmo para os linfomas de maior estadiamento, né? Estadiamento 4, de maior agressividade. Graças a Deus, eu acho que a gente conseguiu avançar. Porque antigamente a letalidade era muito alta de Hodgkin, né? É verdade. Você tinha aqueles, inclusive eles chamavam muita atenção pela até a vultuosidade. Porque ele pode realmente chegar muito agressivo. Mas hoje, graças a Deus, a gente conseguiu avançar para uma taxa de cura e hoje a gente se preocupa justamente com a toxicidade do tratamento, a qualidade de vida que esse paciente que vai curar, como é que ele vai ficar. Né? Essa é a preocupação da gente quando a gente pensa no tratamento do linfoma de Hodgkin. Agora, me diga uma coisa, você falando em tratamento, eu ia lhe perguntar como é que anda o arsenal terapêutico, digamos assim, para esse tratamento. Então, na oncologia pediátrica, a gente ainda usa velhas drogas, né, com pequenas modificações para tentar realmente melhorar as curvas de sobrevida. Mas a grande maioria ainda são medicações muito antigas. Até porque as medicações novas, quando chegam no mercado, precisam ser testadas primeiro nos adultos para depois poder chegar na faixa etária pediátrica. Então, a faixa etária pediátrica não tem essa vantagem. Muitas vezes, ou quando tem, é mais retardada em relação aos adultos, por ser uma faixa etária que necessita uma maior atenção mesmo, né? Mas me diga uma coisa, você falou depois do linfoma, qual foi o outro que você falou? Tumor do sistema nervoso central e as leucemias. Fora esses, tem outros. A gente tem os tumores abdominais, que são os tumores de Wilms, renais, os neuroblastomas, que são os tumores do sistema nervoso periférico, a maioria abdominal também, os tumores ósseos, como os sarcomas de Ewing e os osteosarcomas, os sarcomas de partes moles. Então, a gente tem, na verdade, quando a gente fala de câncer infantil, a gente fala de um mundo de doenças diferentes, né? É verdade. E não uma doença só. E, às vezes, vocês têm necessidade, você falou da parte cirúrgica também, não é? Sim, a gente sempre precisa estar agregado ao serviço junto com o cirurgião. E isso é uma vantagem do Martagão muito grande, né? Porque a gente tem uma equipe de cirurgia muito boa que dá esse respaldo para a gente. O coordenador, ele é o superintendente, né? Isso, o doutor Emanuel. Né? Ele é o cirurgião. Ele até falou aqui que estavam, digamos assim, com a meta de 600 cirurgias cardíacas, Isso. assim, digamos, programado para realmente realizar esse trabalho. É verdade. Né? Existe agora uma intenção de aumentar o número de cirurgias cardíacas também. É um hospital de referência para procedimentos de grande porte, né? Procedimentos complexos. Agora veja você, um hospital desse porte, dessa dedicação, não é? E, digamos, recebendo pacientes como recebem e que dão um apoio grande e às vezes passa por esse processo de dificuldade, não é verdade? É verdade. Até nós conversamos muito da questão dos pacientes do SUS e eu até o indaguei sobre a questão do retorno, digamos assim, o que podia receber de ajuda, se era correspondente àquilo que, digamos, de planos, que às vezes tem plano de saúde, e se esses planos de saúde retribuíam ao hospital o equivalente
digamos, daquilo que ele receberia, como se fosse particular do plano, né? Mas parece que ele disse não, que tem um negócio de um acordo que vai para o SUS e que depois esse preço parece decai e que a gente teve até um movimento, né, agora para o reajuste da tabela do SUS, né? Porque é uma grande dificuldade, porque a gente tem procedimentos muito complexos e que tem uma remuneração muito pequena pelo SUS. Então, isso é uma grande dificuldade para o hospital e, por isso, a necessidade, muitas vezes, das doações, né? Inclusive, agora, em junho, teremos um evento beneficente em prol da Oncologia do Martagão, que é o Forró do Martaguinho, que vai ser no dia 6 de junho, né? No Barra Hall. E aí eu convido a todos para participarem, para ajudar realmente o hospital a continuar esse trabalho que é tão importante. Agora, vocês estão tentando ver se melhora, digamos assim, essa resposta de recursos, né, daqueles planos, para que não fique tão defasado do normal que seria ser de retribuição, né? Com certeza. Porque aí fica realmente muito importante. Muito difícil, né? Você tem um trabalho, você pratica esse trabalho, mas acontece que o plano, quando vai retribuir ao hospital, não vem no mesmo patamar, que é o que ele faria dentro do plano dele, né? Com certeza. Porque a gente sempre tem necessidade. SUS, né? Isso. Isso aí realmente é importante. Eu queria até lhe pedir o seguinte, se você pudesse detalhar mais sobre esse convite que você está fazendo, sim, como é que isso vai acontecer, vamos repetir para que fique na memória dos nossos telespectadores. Então, a gente, ano passado, já aconteceu, foi o primeiro forró do Martaguinho, esse ano vai ser o segundo forró, será no dia 6 de junho, com as bandas Estaca Zero e a participação do cantor Saulo, que agora está numa campanha junto com o Martagão. E convido a todos, realmente é um forró beneficente, e a gente está preparando realmente uma grande festa para recebê-los em prol sempre do Martagão. E o horário. Dia 6 de junho, no Barra Hall, às 20 horas. Barra Hall? Onde é o Barra Hall? É na antiga Associação Atlética. Ah, sim. Eles construíram lá um espaço para eventos que está bem legal. Vai ser bem divertido. Então pronto, tá esse All aviso. inclusive, então todo mundo vai poder chegar lá, se divertir, dançar, comer, beber, ficar à vontade. Ah, que bom. É uma boa lembrança e também uma boa oportunidade, né? Com certeza. Que aí vem o toque do São João e tal. A intenção é essa. Tem aquelas comidas tradicionais. Muito gostosas, sim. E as pessoas podem ir lá também para matar a saudade desse contexto. E ajudar, que é mais importante, não é? Ajudar. Exatamente, isso eu iria completar. Além de ter essa parte, ainda teria a ajuda tão importante para o Martagão, que realmente está necessitando desse apoio. E, por outro caso, por exemplo, eu queria lhe perguntar, essa ajuda que vai acontecer lá, como é que ela se processa, que você tenha ou de levar coisa, ou de se comprometer, ou como é isso que pode... As doações, o senhor fala? Não, as doações são bem-vindas de qualquer forma, né? A gente recebe, a gente tem a Liga Álvaro Bahia que recebe as doações em prol do hospital. Você pode fazer uma doação específica para alguma coisa, pode adotar um leito, né? A gente tem um programa de adote leito que é muito interessante. É muito interessante. Porque aí a gente consegue estruturar para que aquele paciente tenha até um conforto melhor no seu leito, né? Então, temos várias formas, é só procurar o Martagão, né? O telefone da Oncologia 3032 3746, pode ligar direto lá e a gente pode direcionar para o setor específico de doação. Esse do leito que você falou, eu achei muito interessante, porque, digamos, se você conseguisse aquelas doações para os leitos que vocês têm à disposição,
daria uma tranquilidade, com né? certeza, de uma com verba certeza. permanente. Com né? certeza, porque isso aí seria você fantástico. você teria uma verba permanente que poderia, digamos, suportar. Você não tem ideia de quanto ficaria uma doação dessa? Isso eu não tenho, não. Era não muito sei. interessante que vocês pudessem ter, digamos assim, especificado, porque, digamos, poderia aparecer 2, 3 ou 4 para poder completar um leito. Né? A pessoa já sabia, bom, eu vou adotar. Bom, eu não posso adotar um totalmente, mas você pode participar do leito. Com certeza. E tal. Eu acho que era bom. Pode ajudar de alguma forma. Ficaria uma coisa mas mais pode entrar em contato. explícita, Sim, viu? pode entrar em contato com o hospital e o hospital encaminhará isso. Eu acho, muito explícita a pessoa saber e até ter aquele que doação permanente. Sim. Não é verdade? Sim. Aí ele ficaria, digamos assim, mais tranquilo sabendo que ele está ajudando especificamente aquele leito, né? Com certeza. E essa coisa toda. Agora, me diga uma outra coisa assim. Essas medicações que vocês têm lá, elas são... Porque, de um modo geral, essas medicações vêm através do Ministério da Saúde, né? De doações, quer dizer, doações entre vírgulas, mas do orçamento do Ministério da Saúde. Né? Elas que mandam. E como é que está na questão da distribuição? A gente está ainda havendo retardamento? Não. De um modo geral, a quimioterapia, a gente não tem dificuldades. O Ministério... o grande problema é o repasse. O hospital, como é um hospital filantrópico, ele compra a medicação e o repasse vem do Ministério. Algumas medicações de alto custo não são contempladas nesse contrato com o hospital. Então, a gente precisa fazer aí, sim, um pedido, uma solicitação especial para a secretaria para a gente conseguir essas medicações. Aí envolve um pouco mais de burocracia, mas, graças a Deus, por outro lado, a gente tem pouca demanda em relação a isso. E, de um modo geral, a gente tem conseguido. Porque outro dia eu estava assistindo, estava na televisão, uns comentários, não aqui, não foi na Bahia, né? Mas foi de outro estado, que a questão da continuidade estava sendo sacrificada de meses, que a medicação não tinha chegado para reposição. Isso, né? Mas provavelmente isso é relacionado a essas medicações de alto custo, que a secretaria tem um controle maior e a burocracia para se conseguir a medicação é muito maior, realmente. Mas como a nossa necessidade na pediatria é menor, isso não interfere tanto no câncer pediátrico. Com certeza, isso é um problema para o câncer de adulto. Né? Foi exatamente o que eu vi na televisão. Foi com certeza existe essa exatamente dificuldade. De adultos, né? Isso. Dessa história aí. Mas o que é mais, digamos assim, nessa parte, digamos, de clínica, quando as pessoas, as crianças chegam lá, já chegam mais ou menos com o diagnóstico feito, ou vocês têm que fazer exatamente a descoberta do diagnóstico? Pois essa é a grande dificuldade do câncer pediátrico, né? O ideal é que a gente faça um diagnóstico precoce, porque quanto antes a gente puder instituir um tratamento para essa criança, maiores são as chances de cura dela. O problema é que os sinais e sintomas do câncer pediátrico podem se confundir com outras doenças. E isso é que às vezes dificulta essa definição do diagnóstico. Muitas vezes as crianças vão para lá já com um diagnóstico, mas outras vezes vão para uma investigação de uma febre de origem oculta, né, de dores nas pernas, que pode ser um dos sintomas de câncer, né, emagrecimento. Então, às vezes são sintomas constitucionais, febre, mal-estar, astenia, né, aquela fraqueza no corpo, a queda do estado geral é muito importante para crianças com câncer. Caroços no pescoço são muito importantes, então é importante sinalizar ao público para que eles fiquem atentos e precisa pensar que é câncer. Porque se não pensar nessa possibilidade, com certeza a gente vai retardar esse diagnóstico. Eu queria até lhe perguntar, exatamente para que houvesse como um diagnóstico precoce, qual seria a orientação mais direta que você poderia fazer público, aí, né? para o nosso público? Sim.
Então, febre por mais de 5 dias, criança emagrecida, né, perdendo peso, caroços no pescoço, manchas roxas ou sangramentos, dor nas pernas, importante, que atrapalha o dia a dia da criança, né, que acorde a criança à noite, né, não aquela dor que faz uma massagem e melhora, mas é uma dor que você dá uma medicação e não melhora. São sintomas que chamam a atenção e que precisa pensar que pode ser um câncer e investigar para poder se afastar. Nosso ambulatório funciona lá, atendemos a essa demanda. Se seu médico acha que pode ser um câncer, pode fazer uma solicitação e vai lá no Martagão que a gente vai fazer uma triagem inicialmente e, se for preciso, a gente vai fazer toda a investigação por lá. Quer dizer que, nesse caso particular, a responsável vai lá no Martagão ou já leva a Leva paciente? A criança. Isso. A gente pede sempre que chegue com a criança, porque é importante a gente ver a criança, fazer uma triagem com ela, para que a gente veja se realmente tem uma necessidade de uma avaliação urgente. Às vezes a gente chega a criança e já encaminha já para poder fazer os exames e dar início todo o procedimento. Ou não, ou se é uma criança que dá para esperar para uma consulta, agendar uma consulta, a gente vai agendar. Mas é importante que a criança esteja lá para que se faça essa triagem. Então, isso aí é muito importante, que vocês, por exemplo, já quando tenham alguma suspeita de alguma coisa mais grave, vocês já podem, telespectadores, ir direto lá no próprio Martagão para que se faça esse processo dessa triagem e esse encaminhamento, né, para que as coisas possam ocorrer. E vocês lá também, fugindo dessa oncologia, vocês lá também têm muita cirurgia pediátrica lá, sim, né? Sim, agora a gente fez o mutirão da cirurgia, né? Então o hospital estava lotado de crianças com muitas cirurgias pediátricas e foi muito interessante. Pudemos ajudar muitas crianças. E também nessa parte clínica não só, digamos, de ambulatório, mas de internamento também tem um certo número. A gente tem 80 leitos pediátricos no Martagão, então é bastante e dá para ajudar bastante crianças. Isso aí é muito importante. Eu estou querendo frisar bem isso, porque que fique na lembrança, né, dos nossos telespectadores, eu digo sempre, masculino e feminino, sim, para que se possa fazer essa ajuda tão importante que o Martagão tem pelo seu trabalho conhecido de muito. Passou uma fase meio difícil, foi, mas agora, pelo menos, a coisa melhorou um pouco e parece estar entrando num ritmo mais satisfatório, né, doutora? É uma coisa interessante lá do Martagão, né? Digamos assim, você também fala em diagnósticos precoces, né, do câncer, então você já deu as diretrizes daquilo que pode acontecer pela percepção das mães ou pais ou quem quer que seja, quanto aos seus filhos ou qualquer neto ou o que quer que seja, né? E por isso já tem esse encaminhamento para que haja precocidade do diagnóstico para o sucesso da terapêutica, né? Isso aí. Agora, ficou alguma outra coisa que a gente pudesse detalhar sobre esse trabalho de vocês e da sua coordenação que fosse importante de você ressaltar aqui para os nossos telespectadores? Eu acho que é importante, doutor Luiz, a gente lembrar ao público que câncer pediátrico não tem fator de risco. Então, não sou igual um adulto que fuma e que tem uma predisposição para o câncer. Qualquer criança pode ter, não importa o sexo, não importa a raça, não importa a classe social, qualquer criança pode ter câncer. É importante lembrar dessa possibilidade por ser uma doença tão grave.
é hoje a principal causa de morte por doença na faixa etária pediátrica, né? Em todas as partes do país, inclusive. Está ultrapassando, inclusive, as doenças infecciosas. Na faixa etária de 5 a 18 anos, só perde para causas externas, né? Então, é uma causa importante de morte e a gente precisa fazer um diagnóstico precoce porque existe chances de cura. E isso que eu acho que é o mais importante da oncologia pediátrica, que é diferente também do adulto. Se eu tenho chance de cura, a gente tem que fazer, tem que correr atrás do diagnóstico, do tratamento, para que a gente possa realmente propor para essa criança um futuro que ela deveria ter, né? E seguir na vida. E quantas vezes a gente não é ressaltado por uma criança dessa que sobressai às vezes por doenças gravíssimas. Eu consigo lembrar de umas 3 ou 4 aqui que tiveram muito graves e que conseguiram, apesar de todo o trabalho e toda a dificuldade que é um tratamento desses, mas conseguiram seguir suas vidas. E a gente de vez em quando chega até os netos, né? Que a gente diz que os pacientes são os nossos filhos e daqui a pouco vem os netos, os filhos dos pacientes lá. Então a gente fica muito feliz em poder conseguir, né, fazer essa criança curar e passar por esse percalço do destino, né? Olha, doutora Luciana, eu fiquei agora impressionado exatamente dessas suas recomendações. A minha impressão é forçado que a gente sente pela sua dedicação, né, demonstrada nesse interesse para que esse seu apelo seja atendido. Sim. Porque às vezes a pessoa faz assim um apelo como se fosse um apelo burocrático, mas o seu é um apelo sentimental, né, que dá para se perceber. Pode talvez o telespectador masculino ou feminino que esteja lá do lado do seu aparelho não perceba, mas quem está fazendo essa entrevista, a gente pode perceber desse seu elan de resolver, de tratar essas crianças com cuidado. Outro dia eu até lhe perguntava, porque num material que veio lá do Matagão, né, tinha uma criança que até estava, eu não sei se fez quimioterapia, o fato é que realmente não tinha cabelo e tal, e você, assim, numa questão de um afeto muito grande, né, junto dele e da foto. Eu achei aquilo muito tocante, muito interessante. Né? Na verdade, é um tratamento muito difícil, né? A gente fica muito comovida, muitas vezes, com todas as dificuldades que a criança passa, e a gente batalha muito junto com a família para que a gente consiga realmente seguir ali, criando sempre essa esperança dentro da família, mas sabendo que é tão difícil um tratamento. Então, de vez em quando, a gente tem uma equipe lá multidisciplinar que ajuda a gente a trazer um pouco de um ambiente mais lúdico, né, mais leve, para que eles consigam realmente passar por isso de uma forma mais tranquila, porque realmente para uma criança é um tratamento assim muito difícil. Era isso que eu ia lhe perguntar por final, né? Como é que essas crianças recebem, digamos assim, esse tratamento? Como se estão dispostas ou se reagem? Não, mas é isso. Eu acho que a pediatria me encanta justamente por isso, porque elas não estão vivendo aquele ambiente pesado, elas conseguem ser felizes apesar de estarem passando por tudo isso. Então isso realmente me motiva, me traz até a questionar os problemas que a gente tem, porque a gente vê elas vivendo situações assim realmente de muita complicação e muito sofrimento, mas elas conseguem superar, e eu acho que com amor e carinho a gente consegue fazer com que elas se sintam melhores e aos pouquinhos vão se deslanchando. É porque a gente poderia imaginar assim, uma criança, né? E como é que ela poderia se comportar, talvez até reagindo muito a esse tratamento, e às vezes longe até de pessoas mais ligadas, não é verdade? E poderia ter muito choro, não teria, digamos, o ambiente próprio.
a adaptação, mas isso parece que a gente superado, tenta né? superar, né? A gente tem uma equipe, o pessoal da psicologia, do serviço social ajuda Vocês muito a Uma interagir. equipe multidisciplinar. Sim, uma equipe multidisciplinar. Por trás de mim tem uma equipe de umas 50 pessoas, pelo menos, me ajudando nessa batalha. Não é fácil. A ideia é que a gente realmente concentre os serviços em poucos serviços, mas que sejam muito especializados para que a gente possa não só tratar e curar essas crianças, mas transformar esse tratamento em uma coisa um pouco mais leve para que a criança possa realmente se sentir vivendo, né, e não morrendo por aquela doença. A gente quer que ela realmente seja uma coisa mais leve, que se divirta um pouco. Então, no ambulatório da gente, a gente vê crianças normais correndo e a gente gritando com as crianças, fiquem quietos, pelo amor de Deus, porque a gente precisa trabalhar, mas são crianças. E elas, graças a Deus, estão lá no ambiente que a gente puder. Então, o que a gente puder fazer para melhorar ainda mais, faremos. Eu acho que nessa parte final nossa, você já deu a tintura necessária daquilo que seja uma mensagem importante para quem está nos assistindo e ouvindo, né? Mas você teria mais alguma coisa que você gostaria de dizer? Ou se você já explanou tudo isso que você pôde transformar nas suas palavras para que todos estejam, digamos assim, suficientemente instruídos para que tenham sucesso? A gente pode só resumir. Então, câncer infantil, graças a Deus é raro, mas a gente tem em torno de 11 mil casos por ano no Brasil. Então, precisa fazer diagnóstico precoce para que a gente aumente as chances de cura, porque câncer de criança é curável e a gente pode correr atrás dessa cura dessa criança. Bem, eu queria, nessa parte final, doutora Luciana, reforçar que nós queremos, através de anunciar, não é, o Martagão Gesteira. Quer dizer, mensagens pequenas, condensadas, nós estamos à disposição em todo o programa que nós fazemos, porque nós fazemos o programa na quarta e sexta-feira e reproduzimos esse programa no domingo, que é dia da semana, até agora às 5 horas da tarde, não é? Eu quero lhe dizer o seguinte, que nós estamos dispostos a que nós sejamos como vocês, batalhadores, para que a gente possa sempre chamar a atenção que o Martagão Gesteira precisa da sua ajuda, telespectador, viu? Eu agradeço muito, doutor Luiz, pelo apoio. É sempre muito importante, muito necessário, não só na oncologia, mas para todo o hospital Martagão Gesteira. E atitudes como essa são, assim, de um agradecimento meu, em nome do Martagão, muito grande, porque realmente é isso que vai fazer diferença para a gente. Então obrigada. Você vai ser o nosso emissário para levar sua mensagem. Obrigada, viu? hein? Muito obrigado. Viu? Obrigada por senhor. Boa tarde.